Olá para você que acompanha mais um episódio do Café em Prosa Podcast. Esse podcast que é voltado aí para o setor de cafés especiais e que deixa a gente aqui no Notícias Agrícolas abrir o leque, trazer bastante informação do setor. A gente traz novidade, traz pauta sobre cultura e hoje a nossa parada vai ser no Museu do Café. A gente vai conversar com a Alessandra de Almeida Santos. A Alessandra ela é diretora executiva do Instituto de Preservação e Difusão da História do Café e da Imigração. E a Alessandra tem um monte de novidades para contar para a gente, tem muita história, então a gente começa o nosso bate-papo. Alessandra, seja muito bem-vinda aqui ao Café em Prosa. Muito obrigada, Virginia, sempre um prazer falar com vocês. Alessandra, eu queria começar o nosso bate-papo. Eu sempre gosto muito de trazer a mulherada para falar aqui no Café em Prosa. É uma porta que a gente abriu e que a gente vem expandindo para trazer a importância do feminino no nosso setor, né, Alessandra? A gente sabe que tem muita mulher bacana no campo, o trabalho ele é antigo, não é de hoje que a mulher está na cafeicultura. E eu queria que a gente começasse o nosso bate-papo com isso, pode ser? Com você, como porta-voz aí das cafeicultoras, contando para a gente a importância de ter a mulherada aí trabalhando em prol do nosso setor. É super importante falar sobre essa temática, ainda mais nos dias de hoje, né? A gente vem assistindo, né, a mulherada dominando várias áreas. No setor cafeeiro não podia ser diferente. Nos últimos anos, a gente como mulher, a gente tem ocupado grandes cargos, né? E a gente, como museu, a gente não poderia deixar de tratar dessa temática, até porque em uma pesquisa de público, né, foi verificado que isso era um tema que o nosso público ele queria que o museu falasse, queria entender um pouquinho da relação das mulheres junto nesse setor cafeeiro, um setor que historicamente foi desenvolvido dentro de um sistema patriarcal, né, e eles gostariam de saber onde estavam as mulheres até então, invisibilizadas, né? Até então eles não descobriam onde elas estavam sempre atrás ou sempre à sombra dos que eles chamam de barões do café, né? E, na verdade, e graças a diversos profissionais de pesquisa, né, foi nos últimos anos, foi se verificando e foi se constatando que a mulher sempre teve um papel muito decisivo na história da cafeicultura brasileira, sempre esteve não atrás ou não embaixo da sombra de um homem, mas sempre esteve lado a lado, realizando diversas coisas, tendo várias iniciativas mesmo para promover o café ou para contribuir, para agregar valor ao produto café. E foi em 2019, por conta dessa pesquisa de público que nós fizemos, que a gente começou a tratar dessa temática. No primeiro momento, a gente trouxe a gente desenvolveu, né, a gente concebeu a exposição temporária Pianistas de Armazém, trabalho feminino na catação de café, uma exposição que ficou em cartaz por mais de um ano, e que trouxe à tona mesmo, né, deu visibilidade à importância do trabalho de catação, realizado muitas das vezes por jovens e adultas ao longo de anos dentro de armazéns, né, que elas foram até mesmo intituladas de pianistas de café, até pianistas de armazém, até mesmo por conta do movimento, como se fosse uma pianista catando aquele café e elevando o valor daquela saca que era catada por mulheres, até mesmo pela sua destreza, pela sua atenção e delicadeza. E depois disso, essa exposição hoje, ela não está mais presencialmente nas dependências do museu, mas ela pode ser acessada virtualmente no site do Museu do Café. Então, é importante que todo mundo conheça um pouquinho dessa exposição. É uma exposição que traz muitos elementos curiosos até, né? E mostra mesmo a equidade mesmo da posição da mulher, ainda que naquele momento, naquela época, ela ficasse ainda à sombra mesmo. E depois disso, a equipe de pesquisa do Museu do Café, ela se debruçou
né, em buscar mais informações, e ela iniciou um grande projeto de pesquisa, o Feminino no Café, e foi em 2019 para 2020, a gente começou a idealizar uma nova exposição. A gente preferiu fazer ela dentro de um recorte histórico, né, abordando a importância da mulher dentro de uma era que era daquele famoso ciclo da cafeicultura pujante do Brasil, né, daquele que o pessoal chamava de ciclo do ouro verde, né, onde o café era o principal produto da pauta da economia do país, né? E a gente fez esse recorte histórico tratando o feminino no café 1870, 1930, né? Um período que era muito latente a presença do homem, né? E a gente fala isso, mas se a gente for colocar ainda hoje, de anos atrás, de poucas décadas atrás, né, os homens, eles realmente dominavam todo o setor cafeeiro. Mas aí a gente fez essa exposição, a exposição era para ser inaugurada em 2020, por conta da pandemia, como todos sabem, ela não foi possível, mas em 2021 a gente inaugurou ela há poucos meses atrás, e a partir disso, primeiro deixa eu falar da exposição, né? A exposição Feminino no Café, 1870-1930, é uma exposição que retrata 6 personagens femininas e a importância dessas 6 personagens dentro da cafeicultura. E a exposição, ela fala das escravizadas, o quanto as escravizadas tiveram, né, a sua importância dentro desse setor, desse segmento. Falamos também das operárias, falamos das fazendeiras, das patronesses, das artistas, porque na questão das artistas, né, o café patrocinava, né, toda essa parte artística mesmo do país, e isso a gente está falando já no meados da década de 20, né, na semana de 22, o quanto que o café patrocinava toda essa parte cultural do país, e a gente vem demonstrando que cada uma delas fazia e o porquê cada uma delas, o quanto cada uma delas contribuiu para o sucesso da cafeicultura. E fala também da relação até mesmo dos próprios vestuários dessas mulheres, né? O quanto essas mulheres, a importância desse vestuário naquele momento, né? O quanto mais camada de tecidos tinha a vestimenta daquela personagem, maior era a sua classe social, né? Então, isso fica muito claro quando você pega uma artista e pega uma escravizada, uma colônia. Então, você vê o quanto isso vai mudando, enquanto mais em camadas, como se fossem as camadas sociais mesmo, né? Você pode até mesmo fazer uma correlação entre as camadas sociais e as camadas de tecido. E a partir daí, a gente viu o quanto o público queria mais, estava sedento de mais informações sobre as mulheres, e o quanto isso foi se reverberando, né, tanto na mídia quanto no meio museal mesmo, e principalmente nos segmentos da cafeicultura, o quanto os atores da cafeicultura, eles queriam e gostariam que fosse falado sobre a temática das mulheres, o quanto o feminino fazia parte do cotidiano dele, e o quanto eles careciam de mais informações, e quanto eles tinham interesse de disseminar essa exposição. E com isso a gente teve um outro desdobramento também, que foi realizado agora no mês passado, e que a gente trouxe essa temática para a data presente, né? Então, o Feminino no Café
que ficou lá no finalzinho do século XIX, início do século XX, a gente trouxe o feminino do café para a contemporaneidade. E a gente fez um webinário falando do feminino no café hoje, né? Quanto a mulher hoje está trabalhando, o quanto ela ocupa posições de destaque, e o quanto ela tem ampliado, né, a sua participação e a sua atuação no mercado de café, a ponto da gente ter uma candidata a ocupar pela primeira vez, né, isso nos orgulha muito, o posto de diretora executiva da Organização Internacional do Café, se Deus quiser, em 2022. Tá todo mundo aqui na torcida pela Vanusa também. E deixa eu te perguntar uma coisa, Alessandra. É claro que a gente sabe, trazer essa história é muito importante porque muitas vezes a gente não tem, quando a gente não é envolvido nesse meio do agronegócio, né, Alessandra, quando a gente não tem essa convivência, essa rotina diária, muitas vezes o consumidor final, quem está, como a gente costuma dizer, né, no lado urbano, não tem essa dimensão, né, de que a mulher, ela está ali e muitas vezes também não é só na parte administrativa. A gente tem aí, principalmente, essa ascensão aí das mulheres participando na produção de cafés especiais, porque tem um olhar mais apurado, é diferente, o trabalho, os próprios maridos falam isso hoje em dia, né, Alessandra, que se não fosse minha esposa ou minha filha, a gente tem a meninada crescendo aí também no café e trazendo essa novidade, mas o que eu queria entender com você é o seguinte, você estudou bastante para trazer essa mostra para o museu, né, esses dois trabalhos, de como era lá atrás, e você me disse que isso acabou resultando num novo projeto, que vocês fizeram esse webinar, enfim. Como é que nós estamos hoje, Alessandra? Assim, eu sei que nós avançamos bastante, mas você, enquanto mulher, eu sei que você vai concordar comigo, a gente ainda tem bastante coisa para avançar. Infelizmente, não infelizmente, não é nem essa palavra, mas a luta, ela caminha a passos mais lentos, né? A gente já avançou muito, mas a gente ainda tem muita coisa para conquistar. Quando você faz, para conquistar não, né? Para ser reconhecido, na verdade, já é um espaço conquistado e dominado. Mas quando você faz essa comparação, né? Lá atrás e agora, né? Que você avalia, assim? Onde que a gente ainda precisa entender, onde que o setor ainda precisa mostrar que tem a mulher ali, que a gente ainda precisa fazer? Qual é a grande diferença de lá atrás e agora que você enxerga? Eu trabalho no segmento cafeeiro desde 2005, né? Então, lá se vão quase 20 anos trabalhando com isso, né? Não sempre em museu, não sempre dedicada somente a museu, mas sempre trabalhando com museu e mais alguma coisa. Eu diria para você que nesses quase 20 anos já mudou muita coisa. Eu acho que a presença feminina, ela é vista com muita facilidade hoje, né? Eu me lembro perfeitamente de algumas reuniões, de muitas reuniões que eu ia, que eu era a única mulher da reunião, e que às vezes não que você não tivesse voz, mas a sua opinião, ela só era boa bastante se ela fosse chancelada por um homem. Então, isso é uma coisa muito recente, a gente está falando de 15 anos atrás, 13 anos atrás, né? Mas, por outro lado, assim, eu tenho certeza que a conquista, foram várias conquistas femininas, né, ao longo desses anos todos. Eu acho que hoje a gente tem muitas mulheres, né, em cargos gerenciais, diretivos, a gente tem a mulherada fazendo história, né, na produção de cafés especiais, como você mesmo lembrou. A gente tem a entidade WCA, que a gente vê o quanto ela vai tomando força, e quando a gente faz um comparativo até com outros países produtores, né, a gente vê o quanto o Brasil ainda, por mais que a gente tenha desafios ainda a enfrentar, degraus a subir, mas o quanto a gente está à frente de outros países, né? Hoje, a gente, por conta desse trabalho que nós realizamos, né, a própria embaixada
do Brasil em Londres fez contato conosco e querem que a gente faça uma apresentação no âmbito da Organização Internacional do Café para demonstrar esse avanço e esse posicionamento do Brasil na equidade de gênero. Né? Então, você vê o quanto a gente tem avançado. Agora, há desafios, a gente tem muito ainda que lutar para poder conquistar, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que quando você olha para trás, eu acho que as vitórias foram grandes, sabe? Eu acho que a gente engrenou, digamos assim, a gente conseguiu engrenar numa boa evolução para poder assumir tantos cargos de importantes, né, mas como assumir cargos que não têm tanta visibilidade, mas que são fundamentais para o crescimento mesmo da cafeicultura. E, Alessandra, eu ia te perguntar o seguinte, como é que foi a aceitação do público urbano quando chegou no museu e viu essa exposição, né? Mas você trouxe aí que Londres já está querendo que vocês façam um trabalho por lá. Eu acredito que aqui no Brasil, então, tenha sido ainda mais positivo, né? Hoje mesmo recebi uma visita numa faculdade de Taubaté, no museu aqui, e a gente estava falando, e assim, de tudo que a gente mostrou, a gente tem outras exposições temporárias, mas eles falaram, Alessandra, eu quero muito que essa exposição vire uma exposição itinerante, porque eu quero levar, que para a gente é muito importante mostrar esse poderio feminino, né, e a gente precisa difundir o quanto, sabe assim, cada vez mais essa importância da mulher no café. E até quando que essa exposição fica no museu, Alessandra? A exposição vai até julho de 2022, então dá tempo de todo mundo vir visitar o museu e de conhecer um pouquinho desse trabalho, que é tão bonito, que foi feito com tanto cuidado, né, e que eu quero aqui também falar, gente, que esse trabalho, ele foi feito de forma inédita no museu. Toda vez que a gente vai realizar uma exposição que seja orgânica, que seja feita internamente, a gente realiza com várias equipes, né, e sempre tem homens e mulheres trabalhando. Nessa, não. Nessa, a gente fez um grupo de trabalho formado só pelas mulheres do museu, de várias equipes, entendeu? Então, tinha gente da comunicação, da pesquisa, da parte museológica, da parte administrativa, o pessoal responsável pela parte de conservação. Então, elas se reuniram, né, e durante mais de um ano, elas se debruçaram em pesquisas para poder trazer e para poder realmente definir os parâmetros dessa exposição. Então, foi um trabalho que foi feito com todo esse cuidado e que teve a autoria de várias mulheres. E, Alessandra, eu vou aproveitar o gancho que você está aqui com a gente para falar um pouquinho mais do museu. O museu está de fachada nova, tem outras exposições acontecendo também. O espaço é seu para convidar e o nosso ouvinte a conhecer esse espaço que, olha, gente, eu posso falar, eu já estive lá. A gente fez, inclusive, um material lindo com o Museu do Café. É fantástico, vale a visita, mas eu vou deixar você fazer a sua propaganda, Alessandra. Então, eu quero convidar todo mundo para fazer uma visita ao museu. O museu, graças a Deus, a gente está, né, novamente tentando fazer essa retomada, cada vez avançando mais com a retomada, voltando aos parâmetros normais, né, antes da pandemia, né, então a gente está nesse momento de pós, mas avançando bastante. O museu está aberto de terça a domingo, de terça a sábado, das 9 às 18 horas, com a bilheteria sempre fechando às 17, e no domingo de 10 às 17. A gente tem dentro do museu uma exposição de longa duração, chamada Café Patrimônio Cultural do Brasil, e onde a gente conta, por meio de vários módulos, da planta à xícara, né, o que acontece da planta à xícara, faz um percurso histórico mesmo, né, fazendo uma relação entre de quando o café foi descoberto no mundo, quando ele chegou no Brasil, e quais foram os principais pontos, fatos históricos, políticos, sociais, durante todo esse percurso até a data de hoje. A gente fala um pouco sobre
sobre os profissionais que atuam ou que atuaram na Praça de Santos, né, que daí você conhece um pouco mais desses profissionais ligados à cafeicultura, que não estão diretamente ligados às fazendas, à produção, mas que tem um papel também muito importante na condução desse mercado direcionado à exportação. A gente conta um pouquinho também do próprio prédio, como a própria Virginia falou, né, o prédio ele é belíssimo, tem uma arquitetura, sabe, assim, imponente, né, um prédio que é tombado pelos órgãos de patrimônio, prédio que vai completar 100 anos no ano que vem, que está novinho, né, acabou de fazer toda a parte de conservação e manutenção das fachadas, que está sendo agora executado um projeto de iluminação, então até o final do ano ele vai ter toda uma iluminação bacana também. Temos também dentro do museu uma área de formação, Centro de Preparação do Café, uma área super importante, né? A gente é um dos principais pontos de capacitação de profissionais de barista no Brasil, né? Então a gente tem essa área lá, que a gente dá curso de barista, dá curso de latte art, faz degustação de café, tem curso de torra, né? Então vale a pena essa visita, tem toda uma atividade educativa, também tem uma equipe, um núcleo educativo dedicado para poder fazer atendimento a públicos especiais, seja idosos, seja pessoas com deficiências, estudantes, famílias, crianças, então ele tem toda uma programação, a gente tem uma programação cultural muito intensa, então eu convido a todos que acessem o nosso site, museudocafé.org.br, para que possa conhecer tudo aquilo que a gente vem realizando e que possa estar conciliando com a agenda de cada um, o que tem interesse para poder fazer essa visita lá para a gente. Eu terei um prazer, vai ser um prazer enorme tomar um cafezinho com vocês. Alessandra, eu agradeço muito a sua participação, a sua disponibilidade. Eu deixo aqui o convite aberto para você voltar mais vezes para conversar com o Café em Prosa, com Notícias Agrícolas. Como eu te disse no começo do nosso bate-papo, essa é um assunto, né, uma temática que eu faço questão de trazer sempre que a gente pode aqui no Notícias Agrícolas. Eu já me sinto uma de vocês já. Então, que bom, Virginia. Eu estou tendo um prazer em retornar aqui, falar um pouco mais com vocês dos nossos próximos projetos. A gente vai estar entrando no ano do centenário da construção do edifício, então a gente tem bastante coisa para a gente poder conversar, trocar um dedinho de prosa aí, tá bom? E quando tudo isso melhorar, a gente vai tomar um cafezinho junto. Com certeza. Muito obrigada, Virginia, muito obrigada pela oportunidade. Portanto, esse é mais um episódio do Café em Prosa. Nós estivemos aqui com a Alessandra de Almeida Santos. A Alessandra falou com a gente em nome do Museu de Café, trazendo aí essa temática importante do feminino na cafeicultura. Trouxe aí que sempre foi pauta dentro do setor e o Museu do Café vem afirmando isso com várias ações. E, como você sabe, aqui no Café em Prosa, a gente está sempre de portas abertas para conversar sobre tudo isso. Eu agradeço muito a sua participação, mas aquele recadinho básico antes da gente encerrar, Notícias Agrícolas está em todas as mídias sociais, no Instagram, @Notícias Agrícolas, no YouTube você nos encontra com Notícias Agrícolas Oficial, e o Café em Prosa, nosso podcast, tem um Instagram também só para ele, @Café em Prosa _NA, e a gente te espera lá. Muito obrigada por sua audiência e companhia, e até a próxima!